Olá, Escorpião, tudo bem contigo? Te trouxe uma nova leitura e espero que tu estejas muito bem. Como passaram esse período de Sol em Escorpião, tivemos grandes acontecimentos aí, né? E acredito que não foi diferente na vida pessoal de Escorpião. É isso, Escorpião. Peço que já tu entre aqui nesta leitura, deixando o teu like, isso ajuda muito quem tá aqui do outro lado da tela. Se tu puder, faz tua inscrição também. Bom, Escorpião, agora vamos saber aí o que vai rolar na nossa vida, né, na vida de nós escorpianos daqui até o final de dezembro. Lembrando que esta leitura não é só para nós que temos Sol em Escorpião, mas essa leitura também pode servir se tu tem outras posições importantes, se tu estás buscando informações a respeito de outra pessoa, tá? Tudo isso, tu pode encontrar uma ajuda aqui. Então, por favor, tarô, um acontecimento para Escorpião até o fim de novembro. Temos a carta da Justiça e o Julgamento. Interessante, Escorpião. Bem, eu acho que isso aqui tá querendo dizer que Escorpião tá um tanto quanto... Olha só, gente, ficou no fundo do deck aqui a carta do Cavaleiro de Copas. Pra mim, isso aqui tá querendo dizer que Escorpião tá muito... tá temporalmente muito bem localizado, tá? Isso aqui pra mim é timing perfeito, tá bom? Existe aqui a manifestação de uma justiça, tá? Isso aqui é assim, é agora ou é agora, tá? É basicamente isso. Acho que é uma energia muito complementar, né? A justiça e o julgamento. Entendo aqui que a gente tá realmente vivendo um momento, assim, de deixar muita coisa ir embora e realmente nos posicionarmos, né? De forma mais firme aqui perante uma decisão tomada, tá? Ou a consequência de uma decisão tomada, seja ela qual for, tá? Basicamente, eu tô entendendo que o timing tá perfeito e muito favorável, é uma energia muito complementar, de muito equilíbrio aqui, tá? Bom, com esse Cavaleiro de Copas, então, né, eu entendo que pode ser alguém que em outro momento olhou para sua vida e pensou, nossa, as coisas não estão acontecendo ou tá demorando para acontecer, o que eu vou fazer, o que eu faço? E aí, talvez, depois de um tempo, essa pessoa tenha se resignado e preferido, digamos que polir as suas possibilidades aqui, melhorar, né, as suas possibilidades do que propriamente correr, digamos assim, contra o tempo, tá? Eu entendo que existe um timing perfeito aqui, tá bom, Escorpião? Bora, então, vamos ver um acontecimento. Temos uma rainha de espadas, 10 de espadas, 2 de espadas. Aqui tá claríssimo, rei de paus no fundo do deck, seguido por uma rainha de paus, um imperador, 5 de espadas, rei de espadas. Gente, isso aqui, tá? O que tá acontecendo aqui? Essa justiça com o julgamento aqui estão vindo pra te fazer justiça, tá? É basicamente isso que tá acontecendo nesse momento aqui da vida de Escorpião. Num passado que pode ter sido recente ou não, tá? Pode ter sido recente ou não. Nesse passado, alguém que tinha autoridade aqui para te proteger de uma emboscada, de algum passo em falso, onde tu estaria te dando muito mal, Escorpião, essa pessoa não fez nada, tá? Essa pessoa não fez nada. Isso com certeza prejudicou demais, Escorpião. Prejudicou muitíssimo a Escorpião aqui. E eu não tô transferindo culpa, gente. Eu sei que nós somos adultos conscientes das nossas escolhas, mas aqui é quase como se essa pessoa tivesse a obrigação, né? Rainha de espadas, ela sabia de tudo, gente. Sabia de tudo, tudo, tudo. Então, isso aqui tá me dizendo que essa pessoa, ela escolheu não agir, tá? Isso aqui existe influência de terceiros aqui, que pode ser inclusive um casal, tá? Alguém de muito poder, tá? Poder aquisitivo, influência, tá? Poderíamos estar falando até de influência política nessa leitura, tá? E realmente era uma batalha desleal, tá? Fizeram vistas grossas aqui para uma batalha desleal que tu foi submetido, Escorpião. Nossa, gente.
Pro escorpiano ou pra escorpiana, donos desta leitura, saibam, vocês são muito guerreiros, muito fortes aqui, tá, escorpião? Eu vou ser muito sincera com vocês, eu não consegui detectar aqui, pra mim, alguma mensagem, sendo muito sincera com vocês. Não consegui detectar nenhuma mensagem até o momento pra mim, graças a Deus. Mas eu entendo que foi um escorpiano ou uma escorpiana que passou por grandíssimo sofrimento aqui. Um sofrimento, assim, é nível dor na alma, tá? Porque, vou ser muito sincera, como escorpiana, eu digo, ainda mais que eu tenho ascendente em Áries, pra mim, quanto mais dói, mais eu quero que doa. Então, quer dizer, eu vou até o final e renasço mais forte. E escorpião é muito dono de si nisso aqui, sabe? Escorpião enfrentou isso aqui, assim, ó, sem medo, sabe? Sem medo. E foi atraiçoeirado aqui, tá? Por favor, o que o universo quer mostrar para escorpião? A torre. 6 de copas, caiu bem na posição, assim, de desafio aqui. Tu não estás... Esta pessoa, né? Esta pessoa dona dessa leitura, ela não tá... Olha, tá protelando a sua vitória, porque aqui tem laços, tá? Tem questões aqui que se arrastam, digamos assim. Olha isso, gente. A Imperatriz no fundo do deck, a Imperatriz, o As de Paus, Cavaleiro de Espadas. Pra mim, isso aqui, olha só, gente. O eremita, pra mim, isso aqui é alguém que te limita, tá? Te provoca, te incita a te fechar, né? Só que essa pessoa não entende que quando o escorpiano se fecha, ele tá se fechando, ó, a página de pausa aqui, ele tá se fechando para buscar esse ímpeto do página de pausa aqui. Essa pessoa, ela acha que tá te parando, né? Ela pode tentar ser muito constritora contigo, tá? Pode ser uma pessoa cerceadora que te limita. Isso aqui pode ser na área afetiva, pode ser em questões familiares. Isso aqui pode ser profissionalmente, tá? É uma pessoa que realmente ela te provoca mesmo, ela te ataca, ela acende em ti também uma certa fúria, acredito eu, tá, escorpião? Pode ser que essa fúria tu faça como a maioria dos escorpianos faz, que tu engula isso, porque o escorpiano é muito isso, assim, de engolir e ficar engolindo. Aí as pessoas dizem, ah, escorpiano é traiçoeiro. Não, gente. A gente é muito altruísta, isso sim. Só que quando a gente devolve tudo. A gente devolve tudo. Então eu entendo assim que essa pessoa, ela buscou te fechar, assim, te cercear, sabe? Te silenciar, sabe? Então, pra mim aqui, escorpião, eu acho que tu vai voltar muito mais forte, tá? É até clichê dizer isso pra escorpião, né? Só que o que acontece aqui? Existe uma ruptura que precisa acontecer e tu não estás deixando, tá, escorpião? O universo quer te mostrar isso, que tu bota uma certa lealdade aqui, até familiar, tá? É algo que te segura, assim, né? Isso aqui, gente, a gente pode estar falando de relações do passado? Ah, com certeza a gente pode estar falando de relações do passado, mas não só isso. Às vezes a gente desenvolve lealdade pelas pessoas erradas e tá tudo certo, são aprendizados. Aqui o que eu entendo é que tu estás segurando isso, né, escorpião, a carta da torre. É uma carta escorpiana, e esse 6 de copas é algo que pega muito escorpião, né? Escorpião, na minha opinião, é o signo mais leal que existe no zodíaco. Leão e escorpião são dois signos, assim, que são muito leais, na minha perspectiva, né? Tô casada há 10 anos com um escorpiano maravilhoso e tenho 3 filhos leoninos, então, e eu como escorpiano também me conheço, eu acho que a lealdade sempre vem em primeiro lugar. E isso aqui, gente, essa pessoa, ela pode usar uma máscara de benevolência, de maturidade, de eu sei das coisas e quero te proteger, mas, no entanto, o que essa pessoa tá fazendo é provocar em ti, né, prender também, né, ela te provoca com que tu tranque, que tu te esconda, digamos assim, que tu esconda a tua potência, né, isso aqui, né, o naipe de espadas também tem muito, né, é a transformação de escorpião para fênix, né, para águia. E aí, pra mim, tem muito esse simbolismo, a carta da corte, as cartas de corte do tarô no naipe de espadas, pra mim, elas têm muito essa representação da águia, né? Que é aquele olhar muito apurado, que sobrevoa grandes alturas e consegue ter um olhar apurado que pega, né, percebe presas, assim, a grandíssimas distâncias, né? E isso tudo sendo travado dentro de ti, meio que te segurando, né? E por atitudes dessa pessoa que escorpião não tá tendo coragem aqui, porque existe essa lealdade. Perdão, escorpião, dizer que a gente não tem coragem. Eu sei que às vezes dói,
mas é necessário, assim, que alguém te diga que tu não precisa temer essa ruptura, né? Nós sempre nos refazemos, essa é a arte mais bonita de Escorpião, é esse potencial de se refazer, né? É no que nós somos melhores, né? Então, Escorpião, aí o que eu entendo, assim, de acontecimento aqui? E tu estás protelando o teu próprio reconhecimento, a tua própria vitória, tu estás limitando isso, te deixando, né, te bloqueando essas possibilidades, porque tu aceita o cerceamento que essa pessoa faz. Isso aqui, gente, às vezes não é só uma pessoa que faz isso malignamente porque tem inveja de Escorpião, não, gente. Isso aqui pode ser um familiar que tá dependente de Escorpião aqui e Escorpião não tá conseguindo ser quem é, não consegue, não tem tempo para si, não tem, sabe? E são questões muito louváveis. Escorpião, eu não conheço um que deixaria um familiar na mão. Então, o que eu entendo, assim, é que existem várias situações, que pode haver gente aqui que tá sofrendo assédio de pessoas que não precisam estar passando por isso, mas tem Escorpião aqui que pode estar engolindo seco, ser até maltratado, assim, por alguém, né, numa situação de saúde ruim ou alguma coisa do tipo, sabe? Vai de um polo a outro essa circunstância aqui na vida de Escorpião, tá? Vamos então para o desafio de Escorpião. Por favor, Carol, desafio de Escorpião. 7 de espadas. O mundo. A estrela. Aqui não vai adiantar Escorpião protelar. Olha, 4 de copas no fundo do deck. Talvez tu nem perceba quando isso aqui vai acontecer, tá, Escorpião? Talvez se tu não focar realmente em resolver essa energia, isso aconteça, essa torre venha e aconteça até a mando da tua própria espiritualidade aqui, tá? Não, a tua própria espiritualidade não te permitirá mais fingir que não tá vendo o que tá acontecendo na tua vida, digamos assim, tá? E aí, o que a gente tem aqui? Ela não só não vai permitir, como o teu desafio vai ser finalizar isso. E talvez, se tu te agarrar demais aqui nessa carta da torre, com 6 de copas aqui, talvez se tu te mantiver muito agarrado a esta ideia do 6 de copas aqui, essa ideia de lealdade, essa ideia de família, ideia de laço concreto. Gente, isso aqui pode ser até uma situação onde a pessoa acredita que existe propósito na relação, né? Que a pessoa entende que isso aqui é um processo kármico a ser enfrentado e às vezes não é. Ela está criando esse processo kármico por estar tão agarrada, né? Tão absorvida por essa ideia de que existe algo ali. Né? E nós, escorpianos, a gente é muito bom para sair desse tipo de armadilha, em compensação, a gente cai nesse tipo de armadilha porque nós sempre queremos saber o que está por trás dos acontecimentos, né? O que acontece, por que das coisas, né? Nós sempre queremos ver o outro lado da moeda porque a gente sabe que tem o outro lado da moeda, né? Então, existe para todo escorpiano, principalmente para o público que estiver aqui assistindo esse vídeo, eu acredito que vocês vão concordar que vocês estão assistindo um vídeo de tarô porque vocês sabem que existe o outro lado da moeda, né? O outro lado da vida, as energias, tudo que nos, né? Uma cola universal que nos une, e o tarô é uma ferramenta para a gente conseguir captar essas informações que existem aí boiando no universo e a gente traduzir isso por palavras através dos arquétipos do tarô, que muita gente não consegue entender isso dessa forma, mas é isso que acontece. E aí, o que acontece aqui na mesa? Eu entendo que a tua própria espiritualidade, né? Aqui é a carta da estrela. Não vai mais deixar que, ou para quem está sofrendo isso por assédio de alguém aqui propositadamente, ou para quem está passando por isso porque está como aqui uma emboscada, sabe? Isso aqui pode ser até uma questão familiar que te prometeram ajuda para cuidar de um parente, te abandonaram, te deixaram sozinho, escorpião, sabe? São coisas do tipo assim que podem estar acontecendo e aí vocês adaptem. Isso aqui pode ser problemas com o filho e aí o casal não tá conseguindo lidar ou não tá tendo coesão nas escolhas para né, direcionar a criança, o adolescente ou mesmo o adulto, né? Então existem muitas possibilidades aqui, tá, escorpião? Inclusive, perdão novamente, escorpião, mas aqui, inclusive, a gente pode falar de autossabotagem também, tá? Na questão aqui de que alguém acredita que esse laço é indestrutível, que nada aqui pode acabar com esse laço aqui, que escorpião não pode deixar que isso aconteça. Gente, eu costumo falar, às vezes a nossa lição é aprender que as coisas acabam, é aprender a nos valorizar e não permitir que
que coisas, ou que pessoas, ou que circunstâncias dominem a nossa mente, né? Retomando, perdão, escorpião, botei uma pedrinha ali embaixo só pra ver se ela aguenta até a gente terminar a nossa leitura. Bom, vamos continuar então, escorpião. Aqui, como eu disse pra vocês, nem tua espiritualidade não vai permitir que tu continue te doando pra uma situação aqui que não tenha fundamento na tua vida, né? A carta da torre já avisa, tá? O que pode ajudar a escorpião? 8 de ouros, 7 de espadas, não, perdão, 5 de espadas, já tinha 7 de espadas. 5 de espadas, 5 de paus. O que pode ajudar a escorpião? Eu entendo que tu trabalhar a tua coragem, tá? Aqui, gente, eu acredito que isso aqui deve envolver puramente questões emocionais de escorpião. Porque eu acredito que seja a única coisa que nos abala. O mundo pode estar caindo, que se o nosso emocional estiver forte, a gente enfrenta qualquer desafio. Em compensação, se pega no calo onde machuca a nós, ou as pessoas que nós amamos, ou as pessoas que nós amamos nos machucam de alguma forma, eu entendo que é isso que desestabiliza muito a nós, escorpianos. Olha isso, gente. Fundo do deck 2 de copas. Como eu tava dizendo pra vocês, isso aqui tu vai precisar trabalhar muito a tua coragem e a tua capacidade de enfrentar desafios aqui, tá? Isso pode te ajudar, tu te dedicar a enfrentar desafios com muita coragem aqui, tá? Mas não é qualquer desafio, não é pra tu tocar o terror na pessoa, não é sobre isso, tá? É sobre simplesmente tu ter autodomínio, é aquela velha história. Aquela pessoa, ela só pode te atingir o quanto tu permitir que as atitudes dela te atinjam. Obviamente, a gente não tá falando de circunstâncias onde a pessoa tá correndo riscos de alguma forma, tá? Não é disso que estamos falando aqui. A gente tá falando aqui pra quando a pessoa só tá lá fazendo bico doce, como diz minha mãe. Então, bora. O que se encerra? A carta do Cavaleiro de Ouros. Mais uma, por favor. Rei de Paus. A Lua. No fundo do deck a gente ficou com um pajem de espadas. Eu entendo assim que o que se encerra é a influência negativa dessa pessoa na tua vida, tá? A influência também do ego de algumas pessoas. Aí, escorpião... Ai, gente, é por isso que escorpião não me assiste, né? Se vocês olharem aí as métricas do canal, derem só uma fuçadinha lá pra ver os vídeos que bombam. Nossa, gente, escorpião, acho que só teve um que pegou 1000 visualizações. E então, às vezes, eu acho que é porque as leituras saem um pouco ácidas, né? Meio cortantes. Eu também, não, como escorpiana, não gostaria de ouvir, né? Mas aqui é como se essa pessoa tivesse fortíssima influência em relação a ti, tá, escorpião? E se não for a pessoa, é essa questão egóica aqui de querer tratar essa situação como um laço kármico que merece ser resolvido. Gente, quando uma pessoa pensa assim e não consegue resolver isso por muito tempo, eu entendo que tu pode sim chegar pra Deus, conversar com ele, dizer pra ele, olha, Deus, eu tentei, tá? Eu tentei, entrego na tua mão, deixa pra próxima, eu quero viver novas experiências, depois a gente resolve. E eu entendo que é basicamente isso aqui que vai estar acontecendo com Escorpião. Inclusive, essa transformação, essa transmutação energética aqui, né, vai vir através de uma busca muito aprofundada, né, e muito ousada também. Às vezes eu diria que é até mais ousada do que aprofundada aqui com esse pajem de espadas, mas a gente tem que levar em consideração o elemento da carta da lua, o elemento da carta do rei de paus ali, o cavaleiro de ouros com a sua obstinação, né, nessa busca aqui. Então, é uma busca por uma transformação interior, por uma revelação, né, com a carta da lua ali, as coisas que a gente não vê se transformando, então se revelando, né, o que não está conhecido ainda. E aí eu entendo que essa carta do pajem de espadas aqui fala que assim, tu pode até te sentir com ânimos renovados para novas buscas no teu futuro, tá? Até em termos do próprio autoconhecimento, que é algo que Escorpião também busca muito, né? A gente, que nem diz no templo de Delfos, conhece a ti mesmo e conhecereis os deuses, né? Se não me engano na entrada do oráculo de Delfos, alguma coisa assim. Eu já ouvi a respeito disso. Eu vou ser sincera, que eu sou péssima para me recordar datas e acontecimentos históricos. Eu amo, mas eu sou péssima para decorar. Bom, gente, se não me engano, não é. Eu acho que é num templo no Egito. Se não me engano, é num templo no Egito. Agora eu não vou saber se é Luxor, se é Mênfis. Bom, vamos continuar então? Que se iniciará para Escorpião a partir de novembro.
Gente, vou ser sincera com vocês aqui. Não acho que vai ser fácil, tá? Mas o que vai começar para Escorpião a partir daí é um trabalho bem árduo, tá? Veio um 10 de paus aqui. Só que é um trabalho bem árduo em prol de uma estabilidade emocional aqui, né? Uma completude emocional de tudo nos trinques. Então, eu acredito que Escorpião... Olha só, a gente vê a carta da alta sacerdotisa em seguida. Eu acho que isso aqui tá remetendo ao seguinte. Tá dizendo por que esse trabalho árduo e Escorpião... Essa carta do dependurado aqui, com o 10 de paus, pra mim quer dizer assim, tu vai passar um bom tempo obstinado nisso, sabe? Eu entendo que essa rainha de copas aqui fala que é justamente isso, é tu te doando, entende? É tu sendo aqui, às vezes, até, como é que eu posso dizer? Para algumas pessoas isso aqui pode ser até altruísta, tá? De tu ceder por mais um tempo a algo aqui por uma necessidade extrema dessa outra pessoa que aparentemente depende aqui, né? Mas isso aqui é para situações muitíssimo específicas, tá, pessoal? E aí, por que eu tô falando isso? Gente, às vezes, a gente só precisa realmente ceder, se entregar. É aquela velha história. Quando tu tá com gripe e tu luta contra a gripe, aquela gripe não te deixa. Gente, isso é metafísica, tá? Da saúde. Quando tu luta contra a gripe, essa gripe, ela persiste, parece que ela cria uma resistência a tudo que é medicamento que tu tome. Quando tu para o teu corpo e descansa e cede a gripe e diz, ok, gripe, estou doente, e deita na cama, a gripe vai embora. No outro dia tu acorda bem. Então, a gripe, ela é um sinal que vem para nos parar, né? É que nem Urano, quando tá em retrogradação. Se tu aprontou muito, se tu te desgastou demais, quando ele retrogradar, tu pode saber que tu vai precisar parar e que se tu não parar, vai vir uma gripe ou vai vir até coisas mais pesadas para fazer com que tu pare. E aí, o que eu entendo aqui? Essa rainha de copas, ela tá aqui para demonstrar que tu vai te doar aqui, tá? Mesmo que isso doa. E aí, o que acontece quando tu te doa para isso aqui, que é cansativo, que é desgastante, que te prende, que te priva, sabe? E, gente, isso aqui é para uma situação muito específica. Não é para todas as pessoas. Para quem está vivendo isso aqui porque convive com uma pessoa que tem alguma característica, né, de narcisismo ou alguma coisa do tipo, isso já é bem tóxico, mesmo que não seja nada diagnosticado, e sim uma sem-vergonhice daquela pessoa, uma falta de caráter, né? Mas o comportamento narcisista não vai deixar de ser tóxico, independente de se a pessoa é narcisista diagnosticada ou não. Então, eu entendo assim que, basicamente, o que o tarot tá dizendo é que, para as pessoas que vão viver isso aqui, porque é alguém que literalmente depende, quando tu te doar para isso aqui, o negócio vai acabar. Acaba. Vai existir essa unificação necessária aqui, tá? Com a carta da alta sacerdotisa. Vai existir essa unificação necessária aqui, e isso vai trazer toda a completude e felicidade, né? Para suprir qualquer necessidade aqui que tu tenha no teu campo emocional, tá, Escorpião? E isso me remete àquela estabilidade que a gente estava falando que Escorpião sempre precisa ter, né? Esse porto seguro emocional, independente de quem ou o que seja esse porto seguro emocional de Escorpião, essa segurança, né? Pra gente, onde a gente alicerça realmente o nosso caminho, né? Onde a gente vai construindo nossa estrada. Então, eu entendo que para Escorpião aqui vai ser isso, vai ser para algumas pessoas a coragem de ceder, né, de se entregar a essa gripe, digamos assim, e aí o negócio acaba, 10 de copas no fundo do deck. Vocês já estão almejando, né, vislumbrando essa felicidade quando isso aqui acaba. E para outras pessoas aqui, pode estar falando que não te deixe enganar, tá, Escorpião? Não te deixe enganar, porque vai começar um processo emocional, o qual tu vai precisar de muita observação para saber, né, um processo emocional, aqui com a carta da Rainha de Copas. Muitíssima observação, uma observação até mesmo obrigada aqui, né, tuas próprias emoções te obrigando a fazer essa observação e tu percebendo o que tá desgastante, né, o que tu pode, o que tu aceita fazer, né, e o que tu não aceitará mais, tá? E isso aqui vai vir através até da tua espiritualidade aqui, tá? Esse esclarecimento de te dizer aqui, Escorpião, não tá dando certo pra ti. Escorpião, isso aqui tá pesado demais, descarrega, para de te sobrecarregar, de assumir coisas aqui que vão ser complicadas pra ti, tá? Aqui, ó, o que tu precisa trabalhar realmente é a coragem para enfrentar esses desafios, tá? E para escolher os desafios que tu vai aceitar enfrentar, né? Se eles valem a pena ou não, tá? Basicamente foi isso, foi essa então a tua leitura, Escorpião. Eu espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, deixa teu like, teu hype, faz a tua inscrição aí, que isso me ajuda demais. Um beijão, tchau, tchau.